A mansão dos Ferretti era mais do que um lar, era um símbolo de poder e tradição. Com seus corredores adornados por lustres de cristal e paredes decoradas com obras de arte raras, o lugar parecia intocável, quase mágico, para quem o observava de fora. Para Clara, entretanto, aqueles salões imponentes eram apenas o local de trabalho. Clara tinha apenas 23 anos, mas carregava o peso de responsabilidades muito maiores do que sua idade sugeria. Vinda de uma família humilde, ela aceitara o emprego de empregada na casa dos Ferretti como uma forma de sustentar sua mãe doente e dois irmãos mais novos. Seus dias começavam antes do amanhecer e terminavam muito depois de o sol se pôr. Era dedicada, esforçada e discreta, em qualidades que fizeram dela uma funcionária indispensável. Porém, Clara sabia que na mansão, discrição era mais do que uma virtude, era uma regra não escrita. Os patrões não queriam ser incomodados com os problemas ou sentimentos de seus empregados. Ainda assim, Clara não passava despercebida. Enrico Ferretti, único filho de Dona Estela e herdeiro da fortuna da família, a observava mais do que ela percebia. Com 27 anos, Enrico era o típico descendente de uma dinastia bilionária. Alto, de ombros largos e com olhos azuis penetrantes, ele era admirado por onde passava. No entanto, por trás de sua aparência impecável, escondia-se um homem que carregava um fardo. Enrico cresceu com todas as vantagens possíveis: educação nas melhores escolas, viagens internacionais e um futuro garantido como o próximo líder do Império Ferretti. Mas, com essas vantagens, vieram as expectativas sufocantes. Desde jovem, ele aprenderá que devia ser perfeito, que não podia errar. E isso, para Enrico, era uma prisão. Os dois raramente interagiam diretamente. Clara fazia questão de manter-se invisível, especialmente quando Dona Estela estava por perto. A matriarca era uma mulher rígida, que exigia perfeição não apenas dos filhos, mas também dos funcionários. Qualquer desvio de conduta era punido severamente, e Clara não podia se dar ao luxo de perder o emprego. Mas a dinâmica entre Clara e Enrico começou a mudar numa tarde em que ele a viu no jardim, carregando uma cesta cheia de lençóis recém-lavados. O vento brincava com os cabelos castanhos dela, e por um momento, Enrico ficou hipnotizado. Ela era bonita, mas não de uma beleza óbvia. Havia algo na forma como ela se movia, na determinação em seu olhar, que despertava sua curiosidade. Enrico passou a encontrar desculpas para passar mais tempo na mansão. Começou a aparecer no café da manhã, algo que ele raramente fazia antes, e frequentemente cruzava o caminho de Clara nos corredores. Inicialmente, eram apenas olhares furtivos, pequenos gestos quase imperceptíveis. Mas com o tempo, esses momentos tornaram-se mais frequentes. Numa noite chuvosa, Clara estava na cozinha, finalizando a limpeza antes de ir embora. O som da tempestade lá fora ecoava pelos corredores vazios. Ela gostava da tranquilidade dessas noites, era um momento raro em que podia respirar sem sentir o peso das exigências do trabalho. De repente, a porta se abriu, e Enrico entrou. Ele estava molhado, a gravata frouxa e o cabelo desalinhado pela chuva. Clara, ainda está aqui? Perguntou ele, a voz carregada de cansaço. Ela ficou surpresa ao vê-lo ali, mas rapidamente respondeu. Sim, senhor Enrico. Estou terminando a limpeza. Ele sorriu, um sorriso que parecia mais cansado do que genuíno. Não precisa me chamar de senhor. Somos quase da mesma idade, não somos? Clara ficou sem palavras. Não era comum que ele iniciasse conversas tão pessoais. Tentando manter a compostura, ela respondeu. É o costume. Enrico aproximou-se, apoiando-se na bancada da cozinha como se estivesse buscando algum tipo de refúgio. Às vezes, invejo você, disse ele, de repente. Clara ergueu as sobrancelhas, surpresa. Inveja? De mim. Ele deu uma risada curta, sem humor. Parece absurdo, eu sei. Mas você parece tão livre. Clara não conseguiu conter uma risada baixa, quase incrédula. Livre? Trabalho aqui todos os dias, sem descanso. Ele balançou a cabeça, como se estivesse tentando explicar algo que nem ele mesmo entendia. Sim, mas você não tem que carregar o peso de ser perfeito o tempo todo. Eu sou sempre o herdeiro perfeito. Não posso errar, não posso decepcionar ninguém. Clara ficou em silêncio.
Nunca havia pensado que alguém como Henrico, e com toda sua riqueza e privilégios, pudesse se sentir preso. Mas, naquele momento, ela viu algo mais nele, um homem vulnerável, que desejava ser compreendido. A conversa se estendeu por mais tempo do que Clara esperava. Eles falaram sobre suas vidas, seus sonhos e até suas frustrações. Henrico contou a ela sobre as viagens que fazia, sobre os negócios da família e sobre como às vezes desejava fugir de tudo. Clara, por sua vez, falou sobre sua família, sobre os sacrifícios que fazia para sustentar a mãe e os irmãos. Naquela noite, uma conexão foi formada. Não era algo planejado, nem algo que eles pudessem controlar. Era como se, por um momento, ambos tivessem encontrado em um no outro um pedaço de liberdade. Nos dias seguintes, os encontros casuais tornaram-se mais frequentes. Um sorriso no corredor, uma troca de olhares no jardim, pequenas conversas sempre que ninguém estava por perto. Clara sabia que aquilo era perigoso. Dona Estela jamais perdoaria algo assim. Mas, por mais que tentasse, não conseguia evitar. Até que, numa noite de lua cheia, tudo mudou. A mansão estava silenciosa, e Clara estava no jardim, admirando a paisagem iluminada pela luz prateada. Henrico apareceu de repente, como se estivesse procurando por ela. Clara o chamou ele, sua voz baixa e intensa. Ela virou-se, surpresa e nervosa ao mesmo tempo. Henrico, o que está fazendo aqui? Ele aproximou-se, até estar a poucos centímetros dela. Eu precisava te ver. Clara tentou se afastar, mas ele segurou suavemente seu braço. Isso não é certo, sussurrou ela. Eu sei. Mas e se for? Antes que ela pudesse responder, Henrico inclinou-se e a beijou. Foi um beijo suave, mas carregado de emoção. Clara sabia que aquilo era errado, que poderia custar seu emprego e até sua reputação. Mas, naquele momento, nada disso importava. O que começou como um gesto proibido rapidamente se transformou em algo mais profundo. Naquela noite, no jardim iluminado pela lua, Henrico e Clara cruzaram uma linha que mudaria suas vidas para sempre. Mal sabiam eles que aquele momento de paixão seria o início de uma jornada cheia de desafios, segredos e reviravoltas. O dia seguinte àquela noite no jardim foi um teste de nervos para Clara. Enquanto limpava os corredores da mansão, sua mente estava em completo caos. O beijo que compartilhara com Henrico não saía de sua cabeça. Ele tinha sido apaixonado, intenso, mas também perigoso. Clara tentou se convencer de que aquilo jamais poderia se repetir. Ela precisava manter o foco em seu trabalho e lembrar-se do motivo pelo qual aceitar o emprego, sustentar sua família. Ainda assim, cada vez que cruzava com Henrico pelos corredores, seu coração parecia disparar. Henrico, por sua vez, também não conseguia tirar Clara da cabeça. Ele sabia que tinha quebrado todas as regras ao se aproximar dela, mas sentia-se incapaz de ignorar o que estava acontecendo. Pela primeira vez em anos, ele sentia algo verdadeiro. Algo que não era motivado por expectativas ou obrigações familiares. Naquela tarde, enquanto Clara organizava o escritório de Dona Estela, ouviu passos atrás de si. Quando se virou, encontrou Henrico parado na porta, com um olhar indecifrável no rosto. Precisamos conversar, disse ele, fechando a porta atrás de si. Clara olhou em volta, nervosa. Aqui? Se alguém nos pegar. Henrico aproximou-se rapidamente, mas manteve sua voz baixa. Eu não me importo com o que podem pensar. O que aconteceu ontem foi. Um erro, o interrompeu Clara, tentando esconder a tremedeira em sua voz. Ele franziu a testa, claramente abalado pelas palavras dela. Você acha mesmo que foi um erro? Clara desviou o olhar. Parte dela queria dizer que sim, que aquilo não deveria ter acontecido. Mas outra parte, mais sincera, sabia que estava se apaixonando por ele. Não podemos fazer isso, Henrico. Somos de mundos diferentes. Sua mãe me demitiria sem pensar duas vezes se descobrisse, e respondeu Clara, com a voz carregada de emoção. Ele suspirou e passou a mão pelos cabelos. Eu sei que é complicado, mas eu não consigo fingir que não sinto nada por você. O silêncio entre eles foi quebrado pelo som de passos se aproximando do corredor. Clara rapidamente voltou sua atenção para os papéis sobre a mesa, tentando parecer ocupada.
Henrico, relutante, saiu pela porta lateral, mas não sem antes lançar um último olhar para ela. Nos dias que se seguiram, Clara fez de tudo para evitar Henrico. Trabalhou em silêncio, sempre atenta para não estar sozinha com ele em nenhum lugar. Mas a tarefa não era fácil. Henrico parecia determinado a não deixá-la escapar. Certa manhã, enquanto Clara limpava o salão principal, Henrico apareceu novamente. Desta vez, ele parecia mais calmo, mas seu olhar ainda estava carregado de intensidade. Clara, por favor, me dê 5 minutos, pediu ele. Ela hesitou, mas acabou concordando. Está bem. 5 minutos. Henrico respirou fundo antes de falar. Eu vou para Londres na próxima semana. Minha mãe quer que eu termine meu MBA lá. Ficarei fora por 2 anos. Clara sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. Parte dela sabia que a distância seria a melhor solução para evitar complicações, mas outra parte não queria que ele fosse. É melhor assim, disse ela, mais para si mesma do que para ele. Henrico deu um passo à frente, segurando as mãos dela com delicadeza. Não sei se vou conseguir ficar longe de você por tanto tempo. Clara olhou para ele, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você precisa ir. Isso é o certo a fazer. Ele queria argumentar, mas sabia que Clara tinha razão. Henrico partiu na semana seguinte, deixando a mansão e, aparentemente, aquela conexão proibida para trás. Os meses que se seguiram foram de calmaria para Clara, pelo menos na superfície. Ela voltou à rotina, focando em suas tarefas e na ajuda que enviava para sua família. Mas, dentro dela, havia um vazio que nenhuma quantidade de trabalho conseguia preencher. Foi nessa época que Clara descobriu que estava grávida. A notícia caiu como um raio em sua vida. Ela estava sozinha, sem ninguém para contar ou pedir conselhos. Como poderia continuar trabalhando na mansão e esconder sua gravidez? E o que aconteceria quando Henrico descobrisse? Sem alternativa, Clara decidiu manter o segredo. Usou roupas mais largas para disfarçar a barriga crescente e evitou qualquer situação que pudesse levantar suspeitas. Até mesmo Dona Estela, com toda sua perspicácia, parecia não notar nada fora do comum. Quando seu filho, Gabriel, nasceu, Clara sentiu que sua vida mudará para sempre. Ele era uma criança saudável, com os mesmos olhos azuis penetrantes do pai. Cada vez que olhava para ele, Clara sentia uma mistura de amor e medo. O tempo passou, e Gabriel cresceu rápido. Com 3 anos, ele era um menino cheio de energia, curioso e sempre sorridente. Clara continuava trabalhando na mansão, agora com a ajuda de uma vizinha para cuidar de Gabriel enquanto ela estava fora. Tudo parecia estar sob controle, até o dia em que Henrico retornou. Foi numa tarde ensolarada que Clara o viu pela primeira vez em anos. Ele estava parado na entrada da mansão, conversando com Dona Estela. Ele parecia mais maduro, ainda mais bonito do que antes, com um ar confiante que Clara nunca tinha visto antes. Seu coração disparou. Gabriel estava brincando no jardim, a poucos metros de onde Henrico estava. Clara tentou chamá-lo discretamente, mas antes que pudesse agir, Henrico virou-se e seus olhos encontraram os do menino. Por um momento, ele pareceu paralisado. Depois, olhou para Clara, que estava imóvel, com um rosto pálido. Henrico caminhou até ela, seu olhar alternando entre Clara e o menino. Quem é ele? Perguntou, a voz baixa e cheia de tensão. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela sabia que aquele momento chegaria, mas não estava preparada para enfrentá-lo. Henrico, eu posso explicar? Ele a interrompeu, sua expressão endurecendo. Ele é meu filho, não é? Clara não respondeu. Não precisava. A semelhança entre os dois era óbvia. Henrico passou a mão pelo rosto, como se estivesse tentando processar a revelação. Por que você nunca me contou? Eu não queria atrapalhar sua vida, respondeu ela, sua voz cheia de emoção. Você tinha planos, sonhos. Não achei que fosse justo com você. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para Gabriel, que brincava inocentemente no jardim. Quando finalmente falou, sua voz estava cheia de determinação. Clara, isso não é algo que eu posso ignorar. Ele é meu filho.
Clara sabia que aquela era apenas a primeira de muitas conversas difíceis que viriam. Sua vida acabará de mudar novamente, e ela não sabia o que o futuro reservava. O silêncio pairou entre Clara e Henrico enquanto Gabriel corria pelo jardim, alheio à tensão que emanava dos dois adultos. Os olhos de Henrico permaneciam fixos no menino, sua mente processando a verdade que acabará de descobrir. Ele tinha um filho, um pedaço dele que havia sido mantido em segredo por anos. Eu preciso conhecê-lo, disse Henrico, com a voz firme, mas não agressiva. Preciso entender o que perdi todo esse tempo. Clara olhou para ele, ainda tentando encontrar as palavras certas. Henrico, eu não sabia como lidar com isso. Quando descobri que estava grávida, você já estava em Londres. Eu achei que fosse melhor assim. Melhor? Henrico interrompeu, sua voz subindo ligeiramente. Você decidiu por nós dois, Clara. Decidiu que eu não tinha o direito de saber. Clara respirou fundo, sentindo as lágrimas começarem a se formar. Eu não fiz isso por mal, fiz porque achei que era o certo. Você tinha sua vida, sua família. Eu não queria complicar as coisas. Ele passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado, mas também tentando se conter. Ele sabia que não adiantaria gritar ou pressioná-la. Tudo o que importava agora era Gabriel. Não importa mais o que aconteceu, disse Henrico, finalmente. O que importa é o agora. Quero fazer parte da vida dele, Clara. Ele é meu filho, e eu não vou virar as costas para isso. Clara hesitou. Parte dela queria negar, manter a bolha de segurança que havia criado para proteger Gabriel. Mas ela sabia que Henrico estava certo. Gabriel tinha o direito de conhecer o pai, e Henrico tinha o direito de ser parte da vida dele. Ele não sabe, admitiu Clara, baixando o olhar. Nunca falei sobre você. Para ele, é só nós dois. Henrico assentiu, processando a informação. Então vamos fazer isso do jeito certo. Sem pressa. Quero conhecê-lo como qualquer pessoa nova na vida dele. Antes que Clara pudesse responder, Gabriel, com sua energia contagiante, correu até eles, segurando uma pequena bola de futebol. Mamãe, quem é ele? Perguntou o menino, apontando para Henrico com curiosidade. Clara congelou. Era a pergunta que ela temia, e não tinha se preparado para respondê-la tão cedo. Henrico, no entanto, ajoelhou-se para ficar na altura do garoto, oferecendo um sorriso caloroso. Meu nome é Henrico, disse ele, sua voz gentil. E você deve ser o Gabriel. Gabriel assentiu, segurando a bola com força contra o peito. Você quer jogar comigo? Clara abriu a boca para protestar, mas Henrico já estava pegando a bola e se levantando. Claro que quero. Vamos lá. Enquanto Henrico e Gabriel brincavam no gramado, Clara observava de longe, seu coração uma mistura de alívio e ansiedade. Gabriel riu alto quando Henrico fingiu tropeçar e deixou a bola escapar. A conexão entre os dois era natural, quase como se sempre tivesse existido. Quando a brincadeira terminou, Gabriel correu para dentro da casa, falando algo sobre buscar água na cozinha. Isso deixou Clara e Henrico novamente sozinhos. Ele é incrível, disse Henrico, com um sorriso que não conseguia esconder. Clara assentiu, os braços cruzados. Ele é minha vida. Nossa vida, corrigiu Henrico, suavemente. Clara, eu não vou embora desta vez. Eu quero ser um pai para ele, mesmo que isso signifique enfrentar tudo e todos. Clara olhou, surpresa com a determinação em sua voz. Apesar de todos os seus medos, ela sabia que Henrico estava falando sério. Isso não vai ser fácil, disse ela, sua voz carregada de cautela. Sua mãe, sua família. Eles não vão aceitar isso de bom grado. Eles vão ter que aceitar, respondeu Henrico. Gabriel é minha prioridade agora. Clara queria acreditar nele, mas sabia que o caminho à frente seria cheio de obstáculos. Ainda assim, ao ver a felicidade de Gabriel brincando com o pai, algo dentro dela começou a mudar. Talvez, só talvez, houvesse uma chance para eles três serem uma família. Os dias seguintes trouxeram uma rotina nova e inusitada. Henrico aparecia na casa de Clara com frequência, sempre com um sorriso no rosto e algo especial para Gabriel,
um livro de aventuras, um carrinho ou até um simples piquenique improvisado no quintal. Clara observava com uma mistura de encantamento e apreensão. A facilidade com que pai e filho se conectavam era desconcertante, mas também levantava perguntas difíceis. Enquanto Gabriel se adaptava à presença de Enrico, Clara lutava para equilibrar a vida que construiu sozinha e a realidade que agora batia à porta com força total. Uma tarde, enquanto Gabriel estava na escola, Clara preparava café na cozinha quando Enrico apareceu na soleira da porta. Ele trazia um semblante mais sério do que de costume. Precisamos conversar, disse ele, entrando na cozinha e fechando a porta atrás de si. Clara suspirou. Sobre o quê? Sobre nós, e respondeu Enrico, sem rodeios. E sobre como isso vai funcionar daqui para frente. Clara cruzou os braços, encarando-o. Enrico, eu já disse que você pode estar presente na vida do Gabriel. Não estou impedindo isso. Não se trata só disso, ele retrucou, aproximando-se. Estou falando de como vamos lidar com a verdade. Não podemos esconder isso para sempre. Esconder o quê? Perguntou Clara, embora soubesse exatamente o que ele queria dizer. Que Gabriel é meu filho, disse Enrico, a voz firme. Mais cedo ou mais tarde, ele vai querer saber. E a minha família também vai descobrir. Não podemos viver em uma bolha, fingindo que nada aconteceu. Clara apertou os lábios, sentindo o peso daquelas palavras. Por mais que quisesse proteger Gabriel, e a si mesma, sabia que Enrico tinha razão. Não sei como sua família vai reagir, admitiu ela, com sinceridade. Sua mãe nunca me aceitou. O que acha que ela vai fazer quando descobrir sobre o Gabriel? Enrico ficou em silêncio por um momento, como se processasse a menção à mãe. Minha mãe terá que lidar com isso, disse ele, finalmente. Gabriel não é um segredo. Ele é meu filho, Clara. E eu vou defendê-lo, independente de qualquer coisa. O coração de Clara apertou. Por mais que sentisse alívio em ouvir aquelas palavras, sabia que não seria tão simples. A família de Enrico era poderosa e influente, e ela tinha plena consciência do quanto poderia ser complicado inserir Gabriel naquele mundo. E o que você espera de mim? Perguntou Clara, encarando nos olhos. Enrico deu um passo à frente, aproximando-se mais do que o necessário. Quero que confie em mim. Quero que pare de me tratar como um intruso na sua vida. Estou aqui porque quero estar, Clara. Não estou fugindo desta vez. Clara engoliu em seco, sentindo a tensão entre eles crescer. Por mais que quisesse manter a fachada de resistência, havia algo no olhar de Enrico que a fazia questionar suas próprias barreiras. Eu não sei se consigo, Enrico, admitiu ela, em um sussurro. Passei anos aprendendo a me virar sozinha, a proteger o Gabriel. É difícil deixar alguém entrar de novo. Não estou pedindo para você mudar tudo de uma vez, disse ele, suavemente. Só estou pedindo uma chance. Antes que Clara pudesse responder, o som da campainha ecoou pela casa, quebrando o momento. Ela franziu a testa, surpresa com a visita inesperada. Espere aqui, disse ela, saindo da cozinha. Quando abriu a porta, seu coração quase parou. Lá estava Dona Helena, a mãe de Enrico, com o semblante altivo e o olhar cortante que Clara conhecia tão bem. Podemos conversar? Perguntou Dona Helena, sem rodeios. Clara piscou, ainda processando a presença da mulher ali. Claro, disse ela, finalmente, embora seu instinto gritasse para fechar a porta. Dona Helena entrou, seus olhos percorrendo a casa com um misto de curiosidade e julgamento. Antes que Clara pudesse falar algo, Enrico apareceu no corredor, parando abruptamente ao ver a mãe. Mãe? O que está fazendo aqui? Perguntou ele, a surpresa clara em sua voz. Dona Helena virou-se para ele, o olhar carregado de uma expressão indecifrável. Enrico, acho que já está na hora de você me contar o que está acontecendo. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta enquanto os três permaneciam ali, presos em uma tensão que prometia explodir a qualquer momento. O que quer dizer com isso, mãe? Perguntou Enrico, tentando manter a calma. Dona Helena ergueu uma sobrancelha. Você acha que eu não percebo? Tem algo que estão escondendo de mim, e eu pretendo descobrir.
Clara trocou um olhar rápido com Enrico, ambos claramente tentando encontrar uma saída para aquela situação. Mas, no fundo, Clara sabia que o momento da verdade estava se aproximando, e não havia como escapar.